e vim hoje falar um pouco a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, ou como normalmente é conhecida, a LGPD. Essa lei foi criada em 2018 e passa a valer agora, em agosto de 2020. No caso da Lei Geral de Proteção de Dados, o que está em jogo é o dado pessoal. O dado pessoal, segundo a lei, é toda informação que seja capaz de identificar um indivíduo. Então, seu nome, seu telefone, um registro de documento, sua filiação, ou mesmo seu endereço particular e o seu endereço de trabalho. A lei define que esses dados eles devem ser protegidos e sua utilização está restrita a certas necessidades e pré-requisitos. Então, digamos, por exemplo, que você vá contratar uma empresa para que instale um link de internet na sua casa. Evidentemente, você vai ter que passar para essa empresa alguns dados, como o seu nome, o seu CPF, um telefone de contato, seu e-mail, o endereço onde vai ser feita essa instalação. Todos esses dados são dados pessoais, mas existe um interesse legítimo da empresa que ela tenha que ter esses dados para que ela possa fazer o seu cadastro, análise de crédito, emitir, por exemplo, a nota fiscal de serviço e, de fato, fazer a instalação do link na sua casa. Nesse caso, a gente entende que como existe um legítimo interesse objetivo e justificável por parte da empresa, ela não precisa do consentimento do usuário para coletar esse dado. Isso não significa que ela não tenha que proteger esse dado uma vez que ela o colete. Dentro dos dados pessoais, a lei separa um grupo que ela define como dados sensíveis. São dados que definem mais sobre a sua característica. Se o dado pessoal te identifica como indivíduo, o dado sensível ele te dá uma certa característica que é íntima, sua orientação sexual, por exemplo. Mas poderia ser a religião que você professa, se você tem alguma filiação partidária, política, filosófica, dados da sua saúde e até mesmo dados biométricos, seu peso, sua altura, sua etnia. Todas essas informações, assim como os dados pessoais convencionais, são protegidas pela lei, mas ainda são mais fortemente restritos. Digamos agora que em vez de ser uma empresa que vai te vender o link de internet, que você queira, por exemplo, contratar um serviço de plano de saúde. A empresa que vai te vender esse plano, ele vai precisar de dados a respeito da sua saúde. É um objetivo legítimo. Entretanto, por se tratar de um dado sensível, você terá que consentir em a empresa recolher esse dado sobre a informação do seu estado de saúde, pois os dados sensíveis sempre exigem o consentimento do usuário. Às vezes as pessoas ficam em dúvida em relação a quais dados são protegidos e quais dados não são protegidos ou não precisam do consentimento. Em geral, quando uma empresa ela define quais dados pessoais não sensíveis podem ser utilizados para uma determinada finalidade, ela não precisa do seu consentimento, desde que essa finalidade seja justificável. Por exemplo, um cadastro para aprovação de crédito. Se uma empresa, no entanto, ela não define quais são os objetivos claros, ela não pode utilizar esses dados a menos que ela te consulte e peça o seu consentimento anteriormente. É importante que as pessoas entendam claramente que, embora você possa ou não consentir com um dado, toda a informação ela está protegida pela lei. A MC, desde muito tempo, tem muito dos princípios que norteiam a proteção dos dados como um estatuto interno, bem anterior à própria lei. Aqui na MC, a proteção dos dados é levada muito a sério. É muito importante que até 2020, em agosto, todo mundo esteja engatilhado com o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. A MC está sempre pronta a ajudar vocês no que for preciso. Até o nosso próximo vídeo.